Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Graças a Deus, mais uma semana gloriosa de paz, livramento. O Senhor tem cuidado muito bem de nós. Essa semana vamos estar aí com mais uma lição da Revista de Jovens do segundo trimestre de 2023. Nós sabemos que o tema dessa revista nesse trimestre é encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Para quem não me conhece, meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, pastor presidente Damião Santos. Essa semana, a lição de número 6 será realizada no dia 7 de maio de 2023. Temos aqui um desenho de umas mãos, né? Temos o céu e umas mãos. Vou deixar a foto aqui. E o título dessa semana é O Anseio da Alma por Deus. Esse título é um título bem chamativo, né? O Anseio da Alma por Deus. Falando sobre este título, já vem aqui uma pergunta, né? Como é que está a nossa vida, né, com Deus? Como é que está o anseio da nossa alma por Deus? Temos o texto principal que diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42:1. Vocês já sabem aí, só pelo texto principal, que nós vamos falar sobre os Salmos 42. Resumo da lição. A nossa alma suspira por Deus. Sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. Viu? Leitura semanal. Segunda-feira. Hebreus 11, do 1 ao 3. Homens que dependeram de Deus. Terça. Josué 3, 14 ao 17. A natureza nos ensina lições de Deus. Quarta, 1 Coríntios 13, 13. A esperança é uma virtude. Quinta, Salmos 43, 4 e 5. Deus é a nossa alegria e auxílio. Sexta, 1 João 4, 4. Maior é o que está em vós. E sábado, Lamentações 3, 21. Cultivando lembranças que edificam. Nessa lição teremos 3 objetivos. Quais são eles? Compreender que a alma humana suspira por Deus. Como falei para vocês, o primeiro tópico da lição vai estar aqui mostrando para nós que a alma humana suspira por Deus. Nós vamos ter uma compreensão no primeiro tópico. No segundo tópico vai mostrar as características da alma que se encontra abatida. Isso no segundo tópico. No terceiro tópico, irá explicar como podemos fortalecer a esperança em tempos difíceis. Muito boa essa lição dessa semana também, né? Temos a interação, orientação pedagógica, texto bíblico. Se encontra em Salmos 42, do 1 ao 11. Introdução. E agora vamos para o primeiro tópico da lição que diz: a alma que suspira por Deus. Antes de nós entrarmos aqui no assunto da lição, eu quero perguntar para vocês, porque eu achei bem interessante esse texto principal. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42:1. Tem versões bíblicas que diz assim: como a corça anseia pelas águas, e continua o versículo. Tem hinos que falam sobre a corça. Mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês sabem o que é um cervo? Sabe o que é uma corça? Vocês sabem o porquê dessa necessidade, dessa sede desse animal por água? E vocês sabem também por que foi comparado aí, como Davi falou assim: como a corça anseia pelas águas, como o cervo anseia pelas águas. Vocês sabem por que Davi ele se expressou dessa forma? Eu achei bem interessante porque ele pegou um animal, né? E colocou como exemplo. E nós sabemos que, se está aqui na palavra de Deus,
tudo que está escrito, se está comparando como ele se comparou, né? Como ele comparou aquele animal com aquela sede pelas águas, então nós sabemos que não é em vão. Eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o cervo. Para quem não sabe, o cervo, ele não é nada mais, nada menos que um veado. Então, o veado, ele tem um nome, o animal veado, ele tem um nome também de cervo. E a coça é a fêmea do cervo, entenderam? E eu vou falar sobre a coça, que eu achei bem interessante. Vejam só. A coça é um animal muito veloz que possui habilidades para correr entre as montanhas. Ela tem habilidades. Além de sua velocidade, ela aparece nas passagens bíblicas como um animal que busca por água. A palavra mostra a coça como um animal de referência para aqueles que têm sede de Deus. Mas por que a coça deseja tanto água? Vamos entender. Só que nesse pouquinho que eu falei da coça, nós vemos que diz que ela é um animal muito veloz e que ela tem habilidades para andar nas montanhas. Então já aprendemos por aí, pela velocidade dela, que ela é veloz e como ela tem aquela habilidade. Trazendo espiritualmente para a nossa vida, né? Nós temos que ser o quê, ó? Veloz. Temos que ter habilidade de passar ali pelas montanhas. As montanhas têm suas dificuldades, têm seus desafios. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos estar atento e aprender com a coça hoje. A criação nasceu com a necessidade de buscar água para sobreviver. A água é um elemento muito importante para hidratar, lubrificar as articulações, facilitar a digestão, desintoxicar o organismo, entre outros benefícios. Mas o que isso significa biblicamente? Eu achei bem interessante. Olha como a água ela é pura e como ela nos ajuda. Sabemos que um ser humano, ele pode viver aí alguns dias, né, sem se alimentar de comida sólida. Porém, ele não pode ficar sem água. Ele morre rapidinho, ele não passa muito tempo vivo. Se uma pessoa ficar sem água, nós vemos aí, ó, eu começo a falar, daqui a pouco a garganta começa a secar e a gente já tem aquela necessidade da água. Porém, sabemos que tem pessoas e até nós mesmos que não damos o devido valor à água. Muitas vezes quando sentimos uma dorzinha assim, atrás, ai, falta de água. Ai, meu Deus do céu. Tão interessante que a água é tão importante para a nossa vida. Nosso corpo, a maior parte dele precisa de água, não é assim? Mas o ser humano, ele é, né, teimoso, é teimosa a pessoa, né? Porque não valorizam o valor que tem a água. Se tem aquele tanque de água, aquele balde de água, aquele galão de água, aquela fonte de água, ninguém se preocupa. A gente só sabe dar valor às coisas quando não tem. Se faltar em casa, eita, nem comprei água, porque eu senti sede. Enquanto eu não senti sede, aquela água não é lembrada. E muitas vezes temos que ter cuidado para não fazer isso com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo está aqui, ó, representando esta água. Muitas vezes as pessoas vivem a vida do jeito que quer e nós temos que estar vigilantes para não fazermos essas coisas. Viver a vida do jeito que a gente quer, ir para onde quer, na hora que quer, né? E só falar com o Espírito Santo quando tiver necessidade, quando a alma estiver clamando. Porque se a água no nosso corpo ela é importante para hidratar, lubrificar as articulações, facilitar a digestão, desintoxicar o organismo, entre outros. Então, tem muitas coisas. E o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar, nos auxiliar, interceder por nós. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado e é tão negligenciado. O Espírito Santo, ele tem tantas habilidades para a nossa vida. E nós, se não estivermos atentos, vigilantes, deixamos passar. Mas a coça, ela é inteligente. Vamos aprender com a coça. Vamos entender melhor essa relação entre coça e filhos de Deus.
Se a palavra de Deus dá ênfase a esse animal veloz que busca por água ansiosamente, é porque ele quer nos ensinar algo. Em Salmos 42:1, Davi se compara a uma corça que está sedenta por águas, mas essa água representa o Espírito de Deus. Então, nós precisamos ansiar pelo o Espírito Santo. Temos que buscar, ter sede, correr atrás, como a corça faz. Mas você vai dizer, mas como é que você sabe que ela procura tanto por água? Nós vamos aprender. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Isso. Nós vamos aprender o porquê. Sendo assim, o que Davi queria expressar é que ele estava sedento pelas águas de Deus. Assim como a corça sai correndo em busca das águas, ele também tinha a mesma sede. Esse texto aqui, os estudiosos, eles falam que Davi, ele estava longe, né, da sua terra, porque ele estava fugindo do seu filho, Absalão. Sabemos que a família de Davi teve vários problemas e Davi teve que fugir do filho dele para não morrer. E nesse caso, Davi ficou sem poder estar no templo adorando a Deus. E ele sentiu a necessidade, ele sentiu o desejo, o anseio de estar na presença do Senhor. E nós vemos o quão é importante. Como falei da água, também vou falar agora espiritualmente. Nós passamos por dificuldades, por coisas na vida que muitas vezes nos impede de estar buscando a Deus. Quando nós não podemos estar na casa dele, aí queremos. Quando estamos saudáveis, aí ficamos arrumando desculpa, né? Ai, hoje eu não vou por isso, não vou por aquilo, não vou por aquilo outro. Só vou dar um exemplo para vocês, dentre outros que eu vou dar no meio da aula. Vocês lembram da pandemia que teve há pouco tempo? E vocês viram que foi necessário, nós vimos, que foi necessário fechar os templos. Como foi difícil para nós. Aquela incerteza, não sabíamos se realmente essa doença ia passar, como seria, se realmente as igrejas iam abrir novamente. Porque nós temos sim o Espírito Santo de Deus conosco, mas nós precisamos ir à casa de Deus, aquela casa que foi ali consagrada ao Senhor, para estar buscando a presença dele. Nos reunirmos com os servos, com os nossos irmãos, e isso ficamos sem. E como eu acredito que teve pessoas que disse, quando essa pandemia passar, nunca mais eu deixo de ir à casa do Senhor. Teve muitos votos. Eu acredito que sim. Muitas pessoas lembraram. Muitas pessoas se arrependeram pelas faltas dos cultos e etc. Você conhece alguém assim? Se não quiser comentar, não comenta. Mas a gente vai olhar para o nosso interior e saber, perceber, ou melhor, e lembrar se nós sentimos o que foi que nós sentimos. Os filhos de Deus precisam ter sede de Deus, assim como este animal. A palavra ainda fala que Deus revestiu de força e deu aos pés a ligeireza da corça. Em Salmo 32 e 33 fala isso. Existe uma necessidade muito grande da corça buscar por águas. Vamos entender melhor adiante. Sabemos que a água possui inúmeros benefícios para o ser humano. Algumas pessoas não bebem água com frequência e acabam desenvolvendo problemas de saúde. Da mesma forma, a corça precisa da água para sobreviver. Existem benefícios que as protegem de predadores. Olha como a água é importante para este animal. E olha que importância. Caso a corça não beba bastante água, sua pele forma rachaduras que abrem feridas e dão mau cheiro. Assim, ela atrai o faro dos predadores. Por isso, para a própria sobrevivência, a corça sente o cheiro das águas que estão debaixo do lençol freático e a quilômetros de distância. Ela sabe o que pode salvá-la dos inimigos. Olha que interessante, porque ela anseia tanto pela água. Ela sabe que é importante, ela sabe se não beber aquela água, vai rachar sua pele, ela vai ficar vulnerável para os predadores. Então, com certeza, assim, um
predador corre atrás dela, a primeira coisa que ela faz é correr atrás de água, correr atrás dos rios. E veja mais, não muito diferente, os filhos de Deus sabem que somente as águas que vêm dele nos salva dos que nos oprimem. Precisamos constantemente beber dessa água para que nunca mais tenhamos sede, como está em João 4:13. Como a coça, ela valoriza a água, nós temos que valorizar o Espírito Santo. Temos que estar na direção dele, porque ele está aqui para nos ajudar. Quando Jesus subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo para estar aqui do nosso lado. E como o Espírito Santo muitas vezes é deixado de lado. Tem pessoas que nem falam com ele, acha que está pecando se falar com ele, se orar com ele, se conversar com ele. As pessoas não entendem que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma pessoa só. Se você orar a Deus, orar a Jesus, orar o Espírito Santo, você está fazendo certo. Temos que entender, né, para a gente entender melhor, vamos colocar Deus como nosso Criador, nosso Pai. Jesus, nosso Salvador. E o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que está conosco. Mas todos eles são um. E nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos estar se alimentando para nossa pele não rachar também. Para nosso coração não rachar e nós ficar presa fácil para os predadores, para o inimigo da nossa alma. Temos que estar aqui, ó, bebendo água e tapando o ouvido para que aquelas palavras de pessoas que elas não tenham conhecimento de Deus, porque se tivesse elas não iam falar, elas não iam entristecer. Temos que ter esse cuidado, esse anseio de estar junto com Jesus, de estar mergulhado nessas águas. Curiosamente, quando a corça se sente ameaçada e acha um rio, ela corre velozmente até as águas e lá fica submersa, deixando só o nariz para fora. Assim os inimigos fogem. Esse é outro ensino que obtemos analisando esse animal. Quando nos submetemos ao Senhor e nos escondemos nele, ficamos livres dos inimigos. A presença de Deus é o que nos livra de todo o mal. Quando estamos buscando a presença do Senhor, então estamos livres. Os inimigos não vêm atrás de nós. Eles podem ficar de longe, mas nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da mão potente de Deus, porque nós estamos submersos com o Espírito Santo. Só o nariz de fora. Ela fica só com o narizinho de fora. E eles vão embora. Olha que lições preciosas. Por isso que quando você lê algum salmo na Bíblia, vai lá e estuda mais a fundo. Mas por que o Senhor está comparando isso com isso? E você vai entender que palavra maravilhosa. Como vamos aprender? Está escrito em Salmos 42:1. Como a corça anseia pelas correntes de águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. A leitura diária da palavra é o que nos mantém de pé. É ela quem nos dá força para lutar e vencer todos os nossos obstáculos. Mas, para alcançar esse favor de Deus, precisamos pedir para que o Espírito Santo fale com a gente, dando-nos sabedoria e revelação. Precisamos de intimidade. Para o Senhor falar conosco, precisamos sim ter uma vida de oração, leitura da palavra. Nós precisamos estar ali adorando a Deus. Vocês veem que a leitura diária, é o que está dizendo, a leitura diária da palavra é o que nos mantém de pé, é o que nos alimenta, a palavra ela nos alimenta. Então nós, para estarmos de pé, temos que estar buscando a face do Senhor, aprendendo da sua palavra. Para alcançar esse favor de Deus, nós precisamos pedir para o Espírito Santo, para que ele fale com a gente. E ele tem que nos dar o quê? Sabedoria e revelação. Quando lemos a Bíblia como um livro comum, dificilmente teremos o entendimento do alto que é capaz de destravar nossas mentes a ponto de alcançarmos a revelação do alto. Quando você for ler a palavra do Senhor, convide o Espírito Santo, convide o autor da palavra, convide aquele que mandou os homens escrever e eles escreveram,
que foram pessoas que o Senhor revelou para eles, e chame ele para te dar entendimento. Diga: Espírito Santo, vou ler agora. Espírito Santo, vou te louvar, vem cá. Espírito Santo, vou te adorar, vem cá. Vocês estão entendendo? Chame o Espírito Santo, coloque ele na sua vida. Somente com o Espírito de Deus somos levados a uma revelação da grandeza dele, para que possamos fortalecer o nosso espírito. As águas de Deus são como rios que dão vida. Ezequiel 4:9 mostra que todos os seres vivos terão vida por onde passar o rio. Essa passagem se refere às águas que saíam debaixo do limiar do templo. As águas de Deus curam, limpam, dão vida e restauram. Como vimos a importância da água no início, olha aqui as águas de Deus, o que ela faz. Ela cura a nossa vida, cura nossas enfermidades. Ele nos limpa, essa água nos limpa, nos purifica, né? Tira a sujeira do pecado, dá vida, porque nós estamos ali se alimentando, estamos bebendo da água, então nos dá vida e ainda nos restaura. Que coisa linda e maravilhosa. Eu fiquei maravilhada com esse estudo da corça. O cristão sabe que somente as águas do Senhor podem dar o abrigo que ele precisa. Mesmo que tenhamos obstáculos e dificuldades no caminho, podemos contar com o refúgio que está em Deus. A água do Senhor estará ao nosso alcance. Podemos encontrá-lo através da meditação diária da sua palavra e oração. Beba dessa água e não tenha mais sede. Que bênção! Você aprendeu muito com a corça, eu estou apaixonada por ela. Eu estou apaixonada pelo cervo. E achei interessante como Davi contemplou essa beleza e como ele usou esse animal como exemplo. Aprendi também com o irmão Davi. Muito bênção do céu, muita bênção do céu. Então, vamos ver aqui, gente, ó, a introdução do Salmo. Quero dizer para vocês que, apesar de estarmos aqui falando que Davi se expressou dessa forma, que Davi, essas palavras são de Davi, quem escreveu o Salmo 42, que nós vamos falar sobre o 42 e 43, é uma junção, esses dois salmos, certo? Quem escreveu foi os filhos de Corá. E eu achei interessante aqui no livro, porque fala um pouquinho mais sobre eles, e diz assim: encontramos no título do Salmo 42 a seguinte frase: ao regente de coro, o Salmo dos filhos de Corá. Quem são os filhos de Corá? Os filhos de Corá, ou coraitas, eram os porteiros do tabernáculo e tempos depois do templo. 1 Crônicas 9:17, 26 e 1. Que era um lugar preparado e destinado à adoração ao Senhor. Então, veja só, nós não estudamos a palavra de Deus, quem é leitor sabe que Deus ordena para Moisés para que ele ali formasse aquele tabernáculo, que ele construísse o tabernáculo. E eles montavam o tabernáculo. E os coraitas, ou os filhos de Corá, eles eram levitas. E eles estavam responsáveis pela porta daquele tabernáculo. E tempo depois eles ficaram como porteiros no templo. Para quem não sabia, nota aí, para quem sabia, diz assim: eu sabia. E nós vemos aí como Deus ele se preocupa de estar sempre perto do ser humano. Olha só como o Senhor, ele está sempre preocupado em estar pertinho de nós e como muitas vezes o Senhor é negligenciado pelo ser humano, né? Os seres humanos abençoados. O Salmo 42 introduz o livro 2 de Salmos. Ele formou uma unidade com o Salmo 43. Trata-se de uma canção escrita pelos filhos de Corá, uma família de levitas. Esses levitas sabiam bem a respeito da importância da adoração no templo. Por isso, a canção dos Salmos 42 e 43 expressa o desejo do levita em retornar ao templo para adorar a Deus. O cantor lamenta as circunstâncias da vida que o impedem de participar do culto no templo. Nessa lição, priorizaremos a exposição dos Salmos 42. Olha o que diz o Salmo 1, 42, 1.
Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a alma por ti, ó Deus. A minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Como está a nossa alma diante do Senhor? Como está o nosso anseio em estar na presença dEle, estar na casa dEle? Sabemos que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas precisamos ir à casa do Senhor para nos fortalecermos também, para aprender da palavra de Deus. E ele diz mais, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você tem dito a Deus que tem sede dele? Você tem buscado a Deus? Nós temos buscado a Deus como Ele merece. Somos falhos, somos imperfeitos, sabemos disso, mas nós não podemos estar escorados nessas frases. Precisamos sim dar o nosso melhor para Deus, tirar um tempo especial com Ele, um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento. Como nós precisamos melhorar? Tem umas pessoas que têm que melhorar, né? Uns menos, outros mais, mas todos nós precisamos estar buscando a face do Senhor. E ele diz aqui, depois eu vou chegar aqui nesse que eu fiz a pergunta no versículo 3. A alma anseia por Deus. O cantor usa a imagem da costa que anseia pelas águas a fim de mostrar o quanto ele anseia pela presença de Deus. Em seu comentário bíblico, Matthew Henry escreve: comparecer diante de Deus é, ao mesmo tempo, o desejo dos justos e o terror dos hipócritas. Essa citação capta exatamente o desejo do justo em estar diante da face de Deus por intermédio do culto público. Mas, quando isso não acontece, por causa de uma circunstância impeditiva, sua alma chora e se abate. Foi aí onde eu falei para vocês. Quando ele se expressa, falando a necessidade que ele tem das águas, vemos que aquele povo de Israel, eles entendiam muito bem o que é a falta de água, né? Vemos que eles passaram ali por perrengues no deserto, e teve um período que teve escassez, porque, olha só, o povo de Israel viveu por 40 anos no deserto, um lugar onde a água é escassa e muito preciosa. Falar a respeito da sede era algo que todo judeu compreendia com facilidade. Talvez seja por isso que o salmista tenha iniciado falando a respeito da sede do servo e a sua busca pelas correntes de águas. No livro de Êxodos, vemos que depois de atravessarem o Mar Vermelho, os hebreus seguiram na direção do deserto de Sur e durante 3 dias não encontraram água. Essa passagem está em Êxodo 15, 22. Dá até para imaginar a aflição, principalmente dos pais que tinham filhos pequenos, de não terem água para beber e dar às suas crianças. Então, nós vemos aqui a necessidade que o ser humano tem. Vemos aqui como é importante a água, como ela nos faz falta. Olha o desespero. Nós hoje talvez nem estejamos dando devido valor para a água. Água mesmo de beber. E se amanhã dissesse assim, não terá mais água? E aí? Aí a gente tem que correr atrás, né? Atrás do prejuízo, vou estocar a casa de água, porque vai ficar sem água. Ou se de repente para, aí sem aviso prévio. E aí? E aquele povo no deserto, eles viam a importância, porque até quando encontraram água, depois desses 3 dias aqui, foi lá, aquela água de Mara, aquela água amarga, que eles não podiam beber. E olha que desespero. E aqui nós temos que ter esse anseio, esse desespero por água. Temos que estar ali buscando o Espírito Santo, nós temos que estar buscando a Deus. E eu achei interessante aqui que vai nos falar. Tem algumas coisas que podem nos impedir de ir para a casa do Senhor? Sim, com certeza. Com certeza tem coisas que nos impedem de estarmos lá. E o que é? Vamos ver aqui. Então, aqui mais adiante, eu vou estar mostrando para vocês quais são essas
circunstâncias impeditivas. Vocês têm uma? Tem sim, vou mostrar para vocês. Agora no terceiro subtópico diz assim: a capacidade da memória, uma faculdade da alma. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que longe da presença de Deus, simbolizada pela presença do templo, memórias e sentimentos passados do salmista o lembram dos tempos áureos da adoração pública. Salmos 42, 3 e 4, que foi o que eu perguntei, né? Onde está o teu Deus? Entretanto, essas lembranças aprofundam o desânimo de sua alma ao ponto de ele indagá-la. Por que se perturba dentro de mim? Note que as lembranças têm a capacidade de aprofundar uma dor ou a consequência de uma experiência negativa, mas ao mesmo tempo ela tem a capacidade de renovar a esperança. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro, olha aqui, ó, a capacidade da memória é uma faculdade da alma. Quando me lembro disso, dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Quantas pessoas hoje que, infelizmente, elas só têm as lembranças. E elas hoje em dia não podem estar na casa do Senhor, não tem como elas chegar lá, por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Por algum desânimo que a atacou, alguma depressão, alguma falta de entendimento. Se afastou e hoje ela só tem as lembranças. Sabe que passou por coisas difíceis, mas ela lembra que quando estava lá, quando ela adorava a Deus, ela sentia que a sua alma se alegrava. Ela sentia que o Senhor estava protegendo, cuidando, livrando, guardando. E hoje em dia só fica as lembranças. Isso dependerá da capacidade que você tem de lembrar das dores e das experiências negativas e aprender com elas, bem como a capacidade de recordar das experiências edificantes, dos milagres extraordinários da providência divina em sua vida para motivar as suas ações hoje. Então, nós sabemos sim que nós passamos por dificuldades. Quem nunca passou por prova? Desânimos, desertos, depressões, aflições, ansiedades, né? Percas, né? O que mais que eu estava aqui pensando? Quantas coisas a gente não passa, né? Que tem coisas que a gente passa na vida que é tão difícil, algum deserto, mas que Jesus ele ali operou milagres, maravilhas e nos tirou daquele deserto. Quando nós saímos daquela prova, a gente diz assim: Senhor, como o Senhor é fiel e grande. Nós lembramos que passamos sim pelas dores, mas nós temos a nossa consciência que Jesus chegou, nos livrou, nos abençoou, cuidou de nós e nos tirou daquela prova. A nossa alma também se alegra, porque a gente viu os milagres. Aquele povo lá no deserto, eles estavam passando pelo deserto, mas eles viram grandes milagres e prodígios da parte do Senhor. Eles comeram do maná que Deus preparava para eles. Então, apesar de todas as dificuldades que eles passaram, eles também tiveram coisas boas ali. Eles também, era para eles terem aprendido com o Senhor. Eles viram o mar vermelho se abrir. E quantas outras bênçãos eles viram ali. Eles viram o Senhor de pertinho. Eles viam como Moisés tinha intimidade com Deus. Então, era para eles terem olhado para esse lado, né? Era para eles terem visto por aí. Mas, infelizmente, não foi bem dessa forma. Não por acaso, o apóstolo Paulo nos convida a cultivar a memória com a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a amabilidade e todas as virtudes possíveis. Filipenses 4:8 e Lamentações 3:21. É preciso que você selecione bem o que entra em sua memória, pois o que você lembra hoje o motivará para tomar decisões espirituais, morais e sociais amanhã. Se você olhar só para coisas ruins da vida, isso daí não vai te dar nem um benefício. Pega o que acontece de ruim e olha como crescimento. É um degrauzinho para você subir mais. Um degrau, mais um, mais um. Sabemos que falar é fácil, porém, na prática é outra coisa. Mas temos que aprender que as lutas e dificuldades da vida, ela vem para nos fazer crescer. Não podemos esquecer e perder esse foco.
Muitas vezes eu esqueço esse salmo aqui, ó, esse Salmo 42, eu me identifiquei muito com essa lição, porque há alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, confesso a vocês que pouco tempo, eu passei por um deserto na minha vida. E eu fiquei assim, sabe, foi muito difícil. E eu achei que eu não ia conseguir. E a minha alma, ela se entristeceu de uma forma tremenda. E nisso daí, eu lia muito os Salmos 42 e o verso 5 que diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí fala aqui a resposta, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É agora, com esse rápido testemunho, que nós entramos no segundo tópico da lição. Eu lia, eu orava, eu falava isso para mim. Eu falava meu nome, eu falava Adriene, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E eu digo a vocês, aquele deserto, aquelas dores, eu confesso a vocês que o Senhor passou bálsamo, mas tem coisas que eu estou aguardando e eu estou sempre dizendo à minha alma: por que estás abatida? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Estamos aí, crendo, e tem aí umas promessas, né? Quem não tem promessas de Deus? E muitas vezes tem promessas que parecem estar sendo tardias, né? Parece que Deus... Tem gente que fala até assim, Deus tarda, mas não falha, mas o Senhor nem tarda e nem falha, Ele chega na hora certa. E se o Senhor alguma vez, se Ele chegar, digamos assim, mais tarde na nossa vida, é porque nós tardamos a vitória, desobedecemos, entramos por caminhos que não é para entrar, não seguimos a bússola, né? Então a gente entra por outros caminhos. Aí daqui que a gente volta para fazer aquele percurso que o Senhor nos manda fazer, a gente é quem tarda a nossa vitória, não é Deus. Porque se nós seguimos o que Deus está falando, é justamente no tempo certo do Senhor. Aí aqui diz assim, ó, não é pecado a alma estar abatida. Justamente esse testemunho que eu falei para vocês. Eu me senti muito abatida. Tem horas que nós nos sentimos assim. Tem horas que quando perdemos alguém da nossa família, amigos, quando vemos notícias tristes nas redes sociais, nos jornais, quando nós vemos o que uma pessoa ela pode desanimar acabando o namoro, se ela não passar no vestibular, se ela for repetir aquele ano de estudo, se ele perder algum bem material. Então, muitas coisas podem nos trazer tristeza. As pessoas, quando estão trabalhando, se sentem frustrados porque trabalham e não conseguem o que quer naquele momento, trabalham, não consegue sua casa própria, não consegue seu carro próprio, tem sonhos e desejos e parecem tão distantes. Tudo isso pode deixar a nossa alma abatida. Não é pecado nos abatermos, mas nós não podemos ficar prostrados. Nós temos que estar buscando ao Senhor. Veja só, o versículo 6 desse salmo revela que uma experiência negativa pode introduzir em nossa alma um estado de angústia, né? Aí aqui ele dá uns exemplos. A não aprovação no vestibular, o término de um namoro, como falei para vocês. As experiências que trazem um sentimento de fracasso têm um potencial de aprisionar você por dentro. Então, quando nós sentimos assim, que ai, quanto mais eu corro, quanto mais eu batalho, mas eu não consigo, pode sim gerar em nós um abatimento. Aí vem o segundo subtópico que diz assim, ó, a natureza traz lições de Deus. Hoje mesmo nós estamos aprendendo com quem? Com a costa, com a água, não é isso? Com o cervo. E diz mais, a expressão, portanto, traduz uma mudança de atenção do salmista. Nesse versículo 6, duas expressões se destacam, terra de Jordão e Hermon. Além do desconhecido Monte Mizar, o salmista se encontra nessa região, provavelmente ao norte do Mar da Galileia. Embora ele esteja longe de Jerusalém, ele está no local em que historicamente sempre revelou a grandeza de Deus. A partir dessa imagem, o saudoso pastor norte-americano George escreveu: Encontramos-nos na terra do Jordão,
o ponto mais baixo da terra. Desse lugar tão baixo, devemos nos lembrar do ponto mais alto, o Hermon. Dias melhores virão. Assim, a natureza nos traz lições belíssimas de que ela não é fruto de um caos, de uma desordem. Há um Criador que a sustenta e a dirige. Se ele faz isso com os minerais, os vegetais, os animais, por que seria diferente com os seres humanos? Quando olhamos para a natureza, vemos o cuidado de Deus. Os animais, vemos o cuidado de Deus. Tudo que nós olhamos ao nosso redor, vemos a mão do Senhor. E por que Ele não vai cuidar de nós? Não estamos isentos de passar dificuldades, desânimos, de nós a fé abalar, mas nós não podemos ficar prostrados. Chama esta alma e diz, levanta alma, que nós vamos adorar o Senhor, nós ainda vamos louvar o seu nome. É preciso ter esperança. Não podemos perder a esperança. Na fé cristã, o problema não é estar abatido, pois isso é esperado em nossa caminhada. Segundo os Coríntios 4, 8 e 9. O problema é perder a esperança. Conferir, né? Que está aqui 1 Coríntios 13, 13, você confere aí. Esta é uma virtude intrínseca à nossa fé, pois esperamos o Senhor Jesus voltar-se contra todo tipo de incredulidade. Portanto, podemos dizer assim para a nossa alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não podemos perder a esperança. Tem coisas que a gente olha para a nossa vida e é de causar uma desesperança, mas nós temos Cristo. Então, não podemos estar desanimados dessa forma. Vamos agora para o nosso terceiro tópico que diz assim: como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Não esteja sozinho, é o primeiro subtópico que diz assim: diferentemente dos tempos dos filhos de Corá, você tem a presença de Jesus e a plenitude do Espírito Santo com você. Hebreus 13, 5, João 14, 16. Por isso, uma lição que o Salmo 42 ensina é que nada em nossa vida pode tirar o foco da fé. Sua vida espiritual dará direção para o futuro que você colherá. Por isso, vá ao altar do Senhor, louve-o, pois ele é sua alegria. Salmos 43 e 4. Anseie e priorize a presença de Deus, pois ele é o teu auxílio. Salmo 43 e 5, Josué 1 e 8. Não deixe de buscar ao Senhor na casa do Senhor. É lá onde os irmãos se reúnem, louva. Não vá para olhar quem está louvando, quem não está, porque é muito difícil nós não vermos algumas coisinhas. Porém, nós também temos coisinhas para mudar. Mas mesmo assim, não fique sozinho. Aqui está dizendo para nós fortalecermos a nossa esperança em tempos difíceis é reunidos com os servos do Senhor, na casa do Senhor. Aí, depois disso, vem o que está dizendo o segundo subtópico. Equilíbrio espiritual e social. Há muitos desafios na vida de muitos jovens. Então, jovens, adultos, adolescentes, crianças, todos têm desafios para cumprir. Todos. Mas aqui estamos falando da lição de jovens, então por isso que vai até você, jovem. Há jovens que fazem o quê? Trabalham e estudam. Já é um desafio para estar ali na casa do Senhor. Aos que assumiram sustento da casa, pois um dos pais foi recolhido por Deus. Outros ainda estão iniciando a carreira nas Forças Armadas ou lutando para se sustentar numa universidade pública ou privada. Enfim, os desafios são complexos. Dependendo de como reagimos a esses desafios sociais, podemos entrar num ciclo de ansiedade, tendo como consequência a depressão. Então, tenha cuidado, porque são vários desafios a enfrentar e todos têm desafios, certo? Muitas vezes nós ficamos ali no nosso mundo, trancado, achando que só nós sofremos, que só nós passamos por dificuldades. Mas todos os dias nós levantamos e temos que matar um urso e um leão. Todos nós, seres humanos. Então temos que ter o cuidado para não cairmos numa ansiedade aí, numa depressão. Por isso, uma preciosa lição que o Salmo nos ensina é que na proporção que a sua vida espiritual for profunda, você superar os desafios reais da vida, podendo prevenir a rota da ansiedade e da depressão.
Por isso, se você está vivendo uma situação complexa, pare, se acalme e reflita. Vou te dar 3 exemplos aqui para que você possa estar fazendo. Primeiro, ore e leia a palavra de Deus. Segundo, estude e trabalhe com dedicação. E terceiro, espere em Deus, assim esse momento complexo passará. Você aprenderá com ele e sairá mais maduro do que quando entrou. Então não olhe para as dificuldades a partir de hoje como algo ruim, negativo. Olhe assim, peça, Senhor, me ensina, me ajude a entender, a aprender o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer que eu entenda. E o terceiro subtópico diz assim, ó, traga à memória o que dá esperança. Vamos fazer um desafio agora. Você vai parar e vai pensar todos os desafios que você passou. Você já passou por alguma enfermidade e o Senhor curou? Por alguma escassez e o Senhor curou, e o Senhor te abençoou? Pelo deserto o Senhor te tirou de lá? Você precisou atravessar o Mar Vermelho? Você precisou de quê? Traga à memória coisas boas. Diga assim, eu venci essa prova, eu venci essa prova, eu venci essa peleja. Esse aqui, o Senhor estava comigo. Aquela ali, o Senhor me deu vitória. O Senhor tem dado bênçãos materiais e bênçãos espirituais. E nós estamos afogados em problemas e problemas e esquecemos de adorá-lo, de ansiar por ele. Muitas pessoas estão aí querendo deixar Jesus por pouca coisa. Ah, porque o Senhor não quer fazer o que eu quero, porque o Senhor assim, assado. E esquece do que o Senhor tem feito e fará ainda por nós. Então, temos que ser mais gratos a Deus. Outra lição preciosa que podemos extrair do Salmo 42 é a capacidade de trazer boas lembranças para o tempo presente desafiador. Tenha em mente que o que Deus permitiu você passar ontem é porque isso o ajudará hoje. Lamentações 3:21. Por isso ele nos deu a faculdade da memória. Entre recordações e lembranças, nossa alma é alimentada por tudo que Deus fez de bom. Não seja escravo das lembranças que trazem sofrimento e dor, mas cultive aquelas que trazem esperança, ânimo e coragem. Josué 1:13. É a nossa conclusão desta semana da revista, que nós já estamos aí há quase 1 hora de aula. Nessa lição, vimos que a nossa alma é dependente de Deus. Não há nada que você não possa colocar a sua confiança para preencher o lugar do Senhor. Percebemos também que a alma sente a ausência de Deus diante de uma tribulação e angústia, embora Ele esteja perto. Podemos usar recursos espirituais para reagir ao sentimento paralisante. Assim, somos convidados a não estar sozinhos e andar em equilíbrio espiritual e social, bem como a cultivar lembranças que nos motivam a viver a vontade de Deus. Glória a Deus por mais esta grande bênção e foi esta aula desta semana. Como falei para vocês, vou aqui estar fazendo um vídeo extra mostrando para vocês os salmos separadamente. Já estou até estudando sobre o assunto e vou trazer esse vídeo aqui para vocês que são amantes, que amam a palavra de Deus, amam aprender. Semana que vem teremos a lição com o título Perdoe-me, Senhor. Já estou aqui, ó, curiosa para ver que assunto é esse. E vou te fazer um convite. Tem pessoas aí que elas não vão para a casa do Senhor na escola bíblica. Se você conhece alguém assim e você quer evangelizar para ela, compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, assistiu esse conteúdo, assistiu a palavra do Senhor, assistiu essa aula, se Deus falou ao teu coração, se você aprendeu, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito. Deixe seu like, porque assim o YouTube ele vai entregando para mais pessoas esse conteúdo. E nós estamos aqui na Terra com esta missão, levar a palavra do Senhor Jesus. Enquanto uns estão aqui trazendo a palavra, você também está fazendo a obra de Deus, compartilhando com alguém. Tem pessoas que não conseguem chegar na casa do Senhor porque estão trabalhando, estão enfermos, estão com alguma dificuldade espiritual ou até, né, não têm condições
de estar saindo por algum problema de saúde, também encaminha para ela esse conteúdo, essa aula, porque Deus vai falar muito ao coração dela. Também quero saber de você, se você não aceitou Jesus ainda, mas está assistindo às aulas, Deus está falando no teu coração. Você quer aceitar? Coloca aqui teu nome para a gente orar por você, certo? Também tem pessoas que assim já não leem mais a palavra do Senhor, outras nem gostam de ler. Se você está se sentindo assim motivado, incentivado a estar buscando a Deus na leitura, na oração, para ir na casa do Senhor e através desse vídeo também, você deixa aqui o teu comentário que eu vou amar saber e isso também nos motiva a estarmos cada vez mais aqui fazendo a obra do Senhor. Então que Deus abençoe cada dia mais a tua vida, da tua família, o teu ministério e que Ele venha te recompensar com ricas bênçãos do céu. E se o Senhor Jesus não voltar para a semana, teremos a nossa aula de número 7, que também será a bênção do céu. Então, fica com Deus e até a próxima aula.